Será que é o fim da guerra comercial ou só uma pausa? Pois é, os Estados Unidos e a China fecharam um novo acordo. Mas a grande dúvida é, o que isso muda na prática? Vamos mergulhar nos detalhes desse pacto que, olha, é de altíssimo risco. Olha só essa frase do ex-presidente Trump. Numa escala de 0 a 10, a reunião foi um 12. Quer dizer, mais que perfeito, né? Isso com certeza chama atenção. Mas a pergunta que fica é, será que o acordo é tudo isso mesmo? A realidade bate com essa propaganda toda? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. Aqui, a gente vai fundo, sabe? Vamos olhar além do que saiu na mídia para entender o que de fato foi negociado, o que ficou de fora e, claro, qual o impacto disso tudo para o comércio no mundo inteiro. Ok, vamos começar. Primeira parte, a guerra comercial. Para a gente entender o peso desse novo acordo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo, para aquela batalha de tarifas que, nossa, balançou a economia mundial. Tudo começou com a tal da Seção 301. Foi uma medida dos Estados Unidos que meteu tarifa em cima de tarifa nos produtos chineses. A justificativa? Que a China não protegia a propriedade intelectual. Claro que Pequim não deixou barato e retalhou na hora. E aí começou uma escalada de um lado e do outro, que só deu uma trégua, bem temporária, com o acordo que ficou conhecido como Fase 1. Vamos para a segunda parte, então? A trégua da Fase 1. Chegamos em 2020, o negócio estava pegando fogo, e aí veio essa tentativa de, sabe, apertar o pause. Mas a questão é, era para fazer as pazes de verdade ou só para ganhar um tempo? Olha, o objetivo aqui não era resolver os problemas de fundo, aqueles mais complicados, sabe? A ideia era mais dar uma acalmada nos ânimos. A China até prometeu umas reformas, mas o ponto principal mesmo, o que Washington queria ouvir, era uma promessa gigantesca. A China se comprometeu a comprar centenas de bilhões a mais em produtos americanos. Só que aí veio a realidade. E a grande promessa? Nunca saiu do papel. Veio a pandemia, as cadeias de produção viraram um caos e aquelas metas de compra se mostraram impossíveis de cumprir. E foi justamente esse fracasso que serviu de gatilho para a próxima etapa dessa briga. E isso nos leva à terceira parte, a escalada até o limite. Com o acordo da fase 1 indo por água abaixo, a trégua acabou. E o que veio depois foi uma escalada assim, dramática, que levou a relação comercial dos dois países para o limite do limite. E a coisa escalou muito rápido, coisa de meses, sabe? As tarifas foram parar em níveis que nunca tinham sido vistos antes. Mas o golpe mais duro, o que realmente jogou gasolina no fogo, foi quando os Estados Unidos criaram a tal da regra dos 50%. Mas o que é essa regra, afinal? Bom, é bem simples de entender. Ela basicamente dizia o seguinte: qualquer empresa que tivesse pelo menos 50% de participação de uma outra empresa que já estava na lista de sanções, também seria sancionada. Isso colocou milhares de novas empresas chinesas no meio do fogo cruzado. E para Pequim foi uma provocação clara, direta. Então, o cenário era esse. De um lado, os Estados Unidos com tarifas gigantescas e a regra dos 50%. Do outro, a China respondendo com embargos e controlando a exportação de minerais super estratégicos. A situação estava no limite. Ou saiu um novo acordo, ou tudo ia por água abaixo. E chegamos à quarta parte. Um novo acordo surge. Foi bem ali, na beira do abismo, que os dois lados voltaram a conversar. Mas a pergunta era, com tanta desconfiança no ar, que tipo de acordo seria possível? Vamos ver o que cada um cedeu. Os Estados Unidos, por exemplo, voltaram atrás na polêmica regra dos 50%. Em troca, a China liberou a exportação de terras raras, que são minerais importantíssimos para a tecnologia. E o ponto crucial, voltou a comprar soja e energia dos americanos. Mas atenção a este número aqui porque ele diz muito, 47%. Essa ainda é a tarifa média que os produtos chineses pagam para entrar nos Estados Unidos. Sim, é uma redução, mas, gente, ainda é um valor altíssimo, historicamente falando. Ou seja, a guerra de tarifas não acabou. Ela só mudou de marcha. E aqui a gente percebe um padrão, né? É a mesma lógica da fase 1. O foco é de novo em compras concretas como soja e energia, coisas que dão resultado rápido, que viram notícia. E os problemas mais profundos, mais estruturais, que foram a causa de tudo isso, esses continuam na gaveta. Bom, vamos para a nossa última parte, o novo normal. No fim das contas, para além das manchetes e dos acordos assinados, qual é o impacto real disso tudo? O que essa nova fase significa no dia a dia das empresas e dos consumidores? A verdade é que quem pagou a conta das tarifas foram, na maior parte, os consumidores e as empresas americanas, com preços mais altos.
Enquanto isso, as cadeias de produção mostraram uma capacidade incrível de se adaptar, buscando novos caminhos em lugares como Vietnã e México. E nos setores de tecnologia e energia verde, o jogo mudou. Agora o comércio passa primeiro por um filtro de política e segurança nacional. E tudo isso nos leva a um conceito que define bem esse momento: a interdependência seletiva. O que isso quer dizer? Que a rivalidade continua firme e forte, mas um divórcio total entre as duas economias é simplesmente impossível. O resultado é que o comércio continua, sim, mas com rédeas bem curtas e um controle estratégico muito forte, principalmente nos setores mais sensíveis. E isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro. Será que a guerra comercial realmente acabou? Ou ela só se transformou em algo permanente, uma nova fase? Uma espécie de rivalidade gerenciada, onde a tensão e o comércio vão ter que aprender a coexistir, e com isso, definir o futuro de toda a economia global.